não me conhece, meu nome é Alex Dornelles, sou cirurgião vascular e atuo aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube já há algum período, trazendo conteúdo informativo para todos os nossos pacientes e para todas as pessoas que têm dúvidas. Essa é a nossa ideia, trazer informação. E aí hoje eu convidei aí no meu Instagram o Dr. Asdrubal para falar sobre telemedicina, porque eu sei que ele está bastante engajado nisso, e aí ele vai trazer bastante dicas aí para nós, para quem quer, tanto o profissional que quer iniciar na telemedicina, quanto ao paciente, o que é as dúvidas que ele tem, que a gente possa aí estar sanando as dúvidas aí para todos, certo? Então vamos lá, se apresenta aí, doutor Asdrubal, e vamos começar esse bate-papo. Tá certo. Então, Alex, primeiramente, muito obrigado pelo convite. E agradeço, né, pelo convite. É uma retribuição também, né, ao convite que eu fiz uma vez a você, e você participou de uma live comigo. Muito obrigado. Agradeço aí ao pessoal que está acompanhando a gente no seu Instagram, no meu Instagram, lá nas nossas redes sociais. E meu nome é Asdrubal, né, um nome um pouco diferente, complicado, né, mas né, é inesquecível. Então ninguém vai esquecer mais, né, Dr. Asdrubal, né, de Chapecó. E eu sou médico especialista em medicina de família, né, a medicina de família é uma área muito ligada na atenção primária à saúde, e eu tenho utilizado a ferramenta de telemedicina desde que ela foi autorizada por medida provisória, lei, né, foi autorizado no início desse ano, sancionada essa lei, e aí nós temos essa base legal para utilizar essa ferramenta, e é uma ferramenta que neste momento que nós estamos vivendo, ela tem ajudado muito a desafogar o sistema de saúde onde ela está sendo aplicada, e também a fazer a manutenção do acompanhamento dos pacientes, porque a gente sabe que alguns tipos de pessoas que têm doenças crônicas, fatores de risco, elas devem evitar se expor a aglomerações, irem, né, em unidades de saúde onde possam ter outras pessoas que possam ter, né, a doença que está rodando aí no nosso meio, né? Então isso diminui a exposição dessas pessoas ao risco, né? E mesmo assim nós podemos manter o acompanhamento de saúde delas. Afinal de contas, muita gente tem doenças crônicas e elas precisam manter o acompanhamento médico, o acompanhamento com a equipe de saúde, porque a telemedicina ela é uma ferramenta de telesaúde. Então não é só o médico, mas a enfermagem também utiliza, né, ou a psicologia utiliza bastante. Então, através da telemedicina, a gente pode continuar o acompanhamento das pessoas e manter elas com saúde e evitar complicações de doenças crônicas, por exemplo. Até na nossa área, né, doutor Asdrubal, a gente tem aí, por exemplo, a telemedicina na radiologia já faz bastante tempo, né? Laudos de exames, né, que vêm de outros profissionais de outros locais, às vezes mesmo até de eletrocardiograma, né? Dependendo do município que é muito precário, que não tem um cardiologista lá, então a telemedicina ela já está atuando há bastante tempo, né? E aí agora chegou aí para consulta com a pandemia, né? Acabou sendo liberado, mas o que vai vir para ficar, provavelmente, né? Porque tamanho é o benefício dessa tecnologia. O grande problema que eu vejo, e que é aquela história dos profissionais serem um pouco contra ainda, mas a gente tem que entender, e isso eu consigo entender, que ela nunca vai substituir uma consulta presencial, jamais, porque o toque do profissional com o paciente, isso jamais vai deixar de existir. Mas ela veio mais para somar para nós, né? Para agregar alguma coisa a mais, e a gente vai bater esse papo aí, vai poder falar um pouco sobre como você faz, como que eu faço nas consultas que acontecem por telemedicina. Mas vamos lá. Então, o pessoal que está entrando aí, primeiro agradecer. O pessoal que tiver perguntas aí, pode mandar. Eu vejo que tem uma galera aí entrando. Tem pessoas de outros locais, a Nova Santa Rosa, do Paraná, aí está nos acompanhando. Então, tem pessoas de diversos locais aí do Brasil que sempre nos acompanham aqui. Obrigado a todos aí que estão entrando, estão mandando um oizinho aí. É bastante gratificante para nós. Quanto mais pessoas estão aí nos acompanhando, mais nos motiva a estar aqui, vindo fazer a nossa live, que eu faço toda semana essa live aí, né, Asdrubal? E a gente fica contente quando o pessoal interage, porque isso nos motiva. Mas vamos lá. Perfeito. Você quer fazer algum comentário inicial ou vamos partir para as perguntas que o pessoal mandou aí? Não, vamos pelas perguntas e elas vão guiando aí a nossa conversa, né? E
né, só já agradecer ali também, que eu sei que tem os meus alunos da Universidade Federal, da Fronteira Sul e da Unichapecó acompanhando, e quem é professor tem esse negócio, né, de orgulho dos seus alunos, né, então, ó, coraçãozinho para eles, e espero que eles mandem os coraçõezinhos aí para nós também. Legal, legal. Então, vamos lá. Asdrubal, você já está há um bom tempo trabalhando com isso, a gente conversando, e você me contou, né, que atende bastante pacientes. Eu já atendi alguns também, não estão nem perto do que você atendeu. Então, com certeza, a tua experiência é muito maior, certo? E o pessoal começou a fazer algumas perguntas. Então, eu vou direcionar a grande maioria das perguntas para você, porque você tem uma experiência muito maior, então, até para eu poder aprender um pouco, certo? Certo, então, certo. Eu não organizei, porque eu saí do consultório agora e eu só fui trazendo, e eu não organizei em ordem. Então, eu vou aí meio perguntando. Se o pessoal quiser perguntando também, às vezes a gente para um pouquinho e vai aí e responde. Primeiro perguntando assim, ó. Moro em Minas Gerais, como eu vou receber a receita? Então, conta aí como é que a gente faz essa receita. Então, tá certo. Então, para responder, eu sempre falo que essa questão da receita é o início da conversa, apesar de ser o final do ato médico, né, da prescrição, né? Então, geralmente a gente faz a consulta, a anamnese, né? Na telemedicina existe essa impossibilidade do exame físico. Eu digo que é uma impossibilidade momentânea e parcial, porque o exame físico na telemedicina, através de uma boa câmera de vídeo, a gente consegue ter algumas deduções, né? O estado geral do paciente, se ele está em bom estado geral, regular ou mau estado geral, se ele está corado, hipocorado, até mesmo se dá para ver se ele está desidratado ou não, né? Se ele está lúcido, orientado no tempo e espaço, você consegue também obter essas informações e você faz a consulta e no final tem que fazer uma prescrição. Então, muitos médicos têm essa dúvida também. Mas eu atendi um paciente de outro estado, como é que ele vai receber a receita, né? Bom, a receita ela vai ser enviada através de um aplicativo, né, certificado, tá, com chave de segurança, e também o médico precisa ter uma assinatura digital, um certificado ICP Brasil para assinar a sua receita, tá? Então, ele tendo esse certificado, aquela assinatura vai ser gerado um QR Code, né, na receita eletrônica, através do aplicativo, e um site com código. O farmacêutico na farmácia, ele lê esse QR Code com o aparelho de celular ou digita o site e o código para verificar a autenticidade daquela receita, daquela assinatura. Eu costumo dizer que isso é melhor do que a assinatura caneta, né? Porque é infalsificável, né? A chave de segurança ICP Brasil é muito mais segura do que um carimbo que pode ser mandado fazer em qualquer lugar ou uma assinatura à mão, né? E o paciente vai receber via SMS, por exemplo, em alguns aplicativos ele manda direto para o celular do paciente por SMS, ou o médico pode gerar um PDF dessa receita eletrônica e mandar esse arquivo direto para o e-mail do paciente ou através de aplicativos de mensagem, né, que o paciente utilize. Tá? E também o próprio aplicativo, né, o prontuário eletrônico que tem o sistema de medicina, de telemedicina integrado, ele encaminha também direto para o paciente o arquivo em PDF com toda essa chave de segurança. Tá? E aí existe a previsão em lei, né, também, para a receita ser válida no Brasil todo. Tá? Então, até o ano de 2017, existiam algumas restrições em relação a aceitar uma receita no estado ou não. Hoje, tanto a receita de papel, né, feita no consultório médico, né, então o doutor Alexandre atende pacientes do Rio Grande do Sul, do Paraná, né? Aqui na nossa região a gente atende bastante gente, né, de outros estados também, né? E aí você faz uma receita, né, de um medicamento, de um antibiótico. A pessoa mora no Rio Grande do Sul, ela pode comprar lá, não tem problema. E assim também com a receita eletrônica, tá? Então, a receita eletrônica, ela também tem validade nacional, tá? Então, o paciente lá de Minas Gerais, recebendo a receita, ele pode levar na farmácia e o farmacêutico vai, né, certificar essa receita e vai fazer a venda do produto para ele, né? Ou também no sistema público, na farmácia, né, municipal, ele pode também receber os seus medicamentos, tá? A única exceção, Alexandre, são as receitas controladas, né? Tipo bloco azul, tá? Receita de benzodiazepínicos, de isotretinoína, essas receitas não podem ser enviadas online, tá? Somente receitas controladas de 2 vias brancas, né? Receita C1, né? Do tipo C1, C2.
tá? Mas as receitas B1, B, né, B2, a receita de isotretinoína, elas não podem ser enviadas online. Mas todas as outras receitas, né, que não são tarjadas, tarja preta, né, elas podem ser enviadas online. Certo. Eu não trabalho com esse tipo de receita, então para mim é mais tranquilo, né? Medicamento controlado é muito difícil a gente trabalhar. Sim. Bom, mas antibiótico tu prescreve às vezes. Sim. Né? E aí o antibiótico hoje é controlado em 2 vias. E aí você pode prescrever normal, tu prescreve e ela pode ser aviada lá em outro estado, né? Tá certo. Beleza, então essa aí eu acho que já tirou uma dúvida. Deixa eu ver que fizeram uma pergunta aqui, ó. Além da receita, tem o pedido de exames, na minha cidade foram todos aceitos, com certeza. Inclusive, nesse comentário não sei como é que é o nome ali, Gelepe Fenômeno, que comentou ali, na verdade, o que acontece muito com os pacientes, com os meus pacientes, por exemplo, é eles querer fazer uma consulta e muitas vezes eles vão ser realizado algum exame e às vezes é eu mesmo que faço. Por exemplo, o procedimento de varizes, que é o que eu mais faço no meu consultório, o cirurgião vascular, 80% dos atendimentos é varizes. E muitas vezes o paciente precisa fazer um ecodoppler, que é o exame que eu peço. E eu, geralmente, dependendo se eu vou fazer procedimento, quem faz o ecodoppler é eu. Eu não aceito o ecodoppler de outro, porque é eu contratar. Então, às vezes, o paciente vai fazer a primeira consulta, porque eles me perguntam, às vezes ligam para a secretária e perguntam, olha, eu posso ir fazer já a consulta e fazer o exame? Eu digo, mas eu não sei se você vai precisar de exame, né? Então, às vezes, o paciente tem que vir fazer a consulta. Então, com a telemedicina, muitos que vêm distante, eles já fazem até a consulta primeiro, aí eu já faço aquela consulta e o retorno ele vai fazer presencial e muitas vezes ele já vem preparado para fazer o exame daí. Então ele já vai fazer o retorno e ao mesmo tempo já vai fazer o exame. Mas, claro, se for algum exame que ele vai fazer na cidade dele, uma das grandes vantagens também é que ele pode vir nesse retorno, onde você vai examinar e vai tocar no paciente, ele já pode estar vindo com o exame em mãos, né? Que é um exame que você já pediria previamente. Eventualmente, você precisa de algum outro exame que você descobriu ali no momento que você examinou o paciente. Mas, muitas vezes, isso te ajuda bastante. Então, esse entendimento, né, que a consulta, ela, nesta forma, ela pode te ajudar, é bem importante, né? Com certeza. Você pode, né, dependendo do caso, né? Tudo é bom senso, né? Então, o bom senso na medicina é a regra, né? Os extremismos na medicina também não são bons, né? Não pode 100%, não pode, né? Ou pode tudo. Não, é o bom senso, né? E então um exemplo é esse, né? De a pessoa, eu tenho uma consulta, né? Vai fazer o Doppler contigo, né? Vai fazer o Doppler contigo. Mas preciso levar um coagulograma, né? Tal. De repente, você já pode fazer essa anamnese via telemedicina, né? Que é a entrevista clínica com o paciente, deduzir já, através da anamnese, o que de exames você ia pedir mesmo, e aí ele já vem com os exames prontos. Ganha tempo, né? O paciente ganha tempo, né? E economiza idas, às vezes, ao consultório presencialmente. E tem o inverso, né? Eu faço muito check-up médico, né? A pessoa vem para fazer os seus exames de rotina, ela está assintomática, está bem, está tranquila, né? Ela pode fazer essa anamnese, onde eu vou ver todos os fatores de risco que ela tem, né? História familiar, história pessoal de doenças, patologias pregressas. Eu traço os exames, né, de check-up que ela precisa, né, através dessa anamnese, e aí ela vem na consulta de retorno presencial, já com os exames prontos, examino ela, né? Então economiza para ela também um deslocamento, né? Principalmente quem mora longe. Eu tenho certeza que você e eu, a gente atende muita gente distante, né? Eu tenho pacientes que vêm aí 200 quilômetros, 300 quilômetros de estrada, né, para consultar, e aí o cara já pode vir aí com os exames, já adianta para ele, né? Então é muito útil. E também eu faço atendimento, né, dentro de um sistema de uma grande operadora de saúde, né? E a gente solicita exames que são aceitos, né, fora daqui, né? Porque a minha assinatura eletrônica é o meu carimbo, é a validade que sou eu e eu que solicitei aquele exame, né? Então é isso. Eu quero aproveitar o rapaz que mandou o comentário, né? Se chama Alex também, o DJ Leco. Mandar um abraço para ele, tá bom? Mandar um abraço para ele.
Olha aí, quem fez o comentário foi o Dr. Sonagli também, que faz sim. a telemedicina aí, e ele fez um comentário, acompanhamento anticoagulação vascular, o pessoal tem realizado com frequência. Na verdade, né, esse acompanhamento com anticoagulante é um acompanhamento que todo vascular faz há muito tempo e faz muitas vezes por telefone, né? Fazia muito por WhatsApp, né? Fazia muito isso. E acontece agora que você legalizou isso, porque você vai estar numa plataforma segura, onde, né, você vai trocar dados do paciente, onde não vai sair para ninguém essa informação, né? Então, isso também legalizou esse tipo de atendimento, que muitas vezes a gente fazia porque, no bom senso também, né? Mas agora a gente acabou legalizando esse tipo de atendimento, onde você pode fazer uma teleconsulta aí, né? E aí pode estar verificando os exames, mesmo quando você tem exames de acompanhamento, como é o caso do coagulograma, quando a gente usa alguns medicamentos anticoagulantes, alguns mais antigos anticoagulantes, que a gente precisa estar dosando, às vezes, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, quando está tudo bem, e a gente acaba tendo que ter um contato com o paciente toda hora e ele vir até o consultório. Nesse período, às vezes, é bastante difícil para ele, né? E principalmente também pacientes que são acamados, né, que têm dificuldade de deslocamento. Temos pacientes obesos mórbidos que têm dificuldade de fazer um deslocamento, temos pacientes idosos que têm dificuldade de locomoção. Então, a telemedicina, ela abre, na verdade, o acesso para esses pacientes a ter mais acesso ao seu médico, tá? E outra questão interessante também, que já tem até estudos, porque no Brasil a teleconsulta é uma coisa nova, mas a telemedicina não é novo, né? A telemedicina, ela já ocorre no Brasil na questão de diagnóstico, né? Começou tudo com eletrocardiograma, para laudo de eletrocardiograma, no tempo ainda do fax. Eu não vou revelar aqui se o Alex é muito mais novo que eu ou não e tal, né? Mas assim, quando eu era estudante de medicina, que começou a telemedicina, e aí a gente fazia o eletrocardiograma do paciente, lá na enfermaria ou na emergência, passava um fax lá pro INCOR, lá em São Paulo, né? E aí os caras laudavam, mandavam o laudo, né, na emergência para a gente de novo, né, para tomar as decisões de terapêutica. Então, a telemedicina não é uma coisa nova. O que é novo agora é a teleconsulta. Para nós brasileiros, tá? Porque na Holanda, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, os caras já estão fazendo teleconsulta há tempo. E aí a questão que a gente estava falando, né, de alguns médicos às vezes tem um pouco ainda de preconceito, ou, né, olha com estranheza a novidade, mas como você falou, muitas vezes os médicos já faziam telemedicina informalmente. O paciente mandava um exame, ele dava uma resposta, né? Fazia uma pergunta, tinha uma dúvida por telefone ou por WhatsApp, ele dava uma resposta. E o registro se perdia. Hoje não. A gente tem prontuário eletrônico integrado com telemedicina, né? Eu costumo usar um prontuário aqui, né, da nossa cidade, que eu gosto muito, né, que é o pessoal lá da Amplimed, que é um prontuário eletrônico. Também, tá aí, né? Sim, nosso participar aí, né? Amigo aí. Que já tem tudo integrado. Então, quando o paciente precisa falar comigo, né, fazer um retorno de uma consulta, mostrar um exame, eu vou registrar essa informação. Isso é muito melhor para o médico e para o paciente, porque você tem segurança daquela informação. Em vez de você tirar uma dúvida que vai ficar jogada no ar, né? Não se deve dar uma prescrição por telefone, né? Isso daí nos traz mais segurança. Os médicos têm que olhar que antes se fazia isso informalmente, né? E agora a gente tem ferramentas para melhorar isso e formalizar, né? Então, é um ganho para todo mundo, né? E outra questão é a redução de automedicação. Tem estudos, né, em países que já aplicam a telemedicina, onde o paciente, tendo acesso ao médico, ele evita a automedicação. Então, se ele tem uma dúvida, ele entra em contato com o médico assistente dele, ou com o médico de família, lá onde tem a atenção primária bem estabelecida, né? E aí ele evita uma automedicação. Porque, se você olhar bem, o paciente não tendo acesso, ele vai lá na farmácia, olha a prateleira, escolhe um medicamento, ou conversa com a pessoa lá da farmácia e acaba recebendo um medicamento. E, às vezes, não é aquilo que ele precisa, né? A gente sabe que temos muitos problemas relacionados à automedicação, efeitos adversos, efeitos colaterais
decorrentes de automedicação. E ainda mais na área de você, né, que utiliza muito anticoagulante e são medicamentos que têm muita interação medicamentosa com outros medicamentos. Então, a automedicação para esse paciente é um risco, né? Muito grande, muito grande. Até por ser um medicamento muito perigoso, né? Mas, além disso que você falou, né, Asdrubal, o importante que também eu tenho recebido às vezes é uma segunda opinião, né? Às vezes o paciente fez uma consulta com algum médico, aí te conheceu pelo teu material, né, pelas redes sociais, por alguma coisa, e ele quer uma opinião sua. E aí a telemedicina ela vem muito bem nessa segunda opinião, porque daí você muitas vezes já vem com o diagnóstico pronto e precisa conversar, né, e pedir a opinião. Então, para uma segunda opinião, a telemedicina vem muito bem. Claro que se você for fazer um procedimento, é isso que eu sempre falo, jamais eu vou fazer um procedimento que o paciente vá vir de onde vier e ele simplesmente vai chegar para fazer o procedimento. Não, ele já vai vir para eu avaliar ele, mas o que já aconteceu é pacientes virem já para fazer o ecodoppler, por exemplo, e baseado no ecodoppler já fazer o tratamento para retornar no outro dia para sua cidade. Isso tem acontecido. Então, pega uma segunda opinião, faz a anamnese, que é a nossa história, como você mesmo comentou, e aí vem, faz o exame, já fica na cidade para resolver, né? Às vezes é um procedimento no consultório, às vezes é um procedimento que necessita um dia de internação hospitalar, então ele já vem, faz o retorno, faz os exames que precisa e já fica para se organizar para fazer o procedimento. Isso, para nós, cirurgiões, isso ajudou muito. Isso favoreceu muito, inclusive, o paciente de ter a sua escolha, né? Que eu sempre digo, hoje os pacientes, eles chegam muito no meu consultório, que eu estou bastante engajado, ainda tem muito crescimento, se Deus quiser, ainda para ter, mas eu estou bastante engajado e eu tenho muito paciente que chega hoje no meu consultório e fala, não, eu já conheço o senhor há tanto tempo, porque eu já te acompanho. Parece que ele é realmente meu conhecido mesmo, porque acaba tendo essa proximidade. Então ele já vem, porque ele já confia, ele já conhece, ele já vem pronto para querer fazer o procedimento. Isso facilitou, porque ele não precisou fazer mais viagens, né? Então isso ajudou muito, tanto para o paciente como para o médico, que já pode ir se organizando nesse sentido, né? Então, veio para somar, né? Veio para somar. Só somar. E, como eu estava falando, existem modalidades de telemedicina. A telemedicina é um nome geral de uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, né? De contato entre o médico à distância, com o paciente ou com outro médico. E aí entra outra figura que é a teleinterconsulta médica. Por exemplo, eu sou um médico especialista em atenção primária, né? Eu sou um médico especialista generalista, então eu atendo vários casos. E aí eu atendo casos, às vezes, de vascular, né? Varizes, né? Trombose, né? E de repente eu posso identificar que aquele paciente precisa de uma opinião do cirurgião vascular. E aí, vamos dizer, né, Alex, vamos fingir, né, que eu estou lá na Amazônia, né? Estou lá no meio da floresta amazônica. E eu preciso de um vascular, mas o vascular mais próximo, né, tá distante, né? Eu posso entrar em contato com um em Manaus, mas eu posso entrar em contato com o meu amigo Alex, aqui de Chapecó. E aí eu faço uma chamada para o Alex e eu estou com o meu paciente lá do meu lado, né? Isso se chama teleinterconsulta, onde um médico com o paciente ao lado, presencial, pega a opinião de um especialista focal para discutir o caso do paciente. Olha só, outro ganho, né? Que o paciente não vai precisar lá no meio da floresta amazônica entrar dentro de um avião, ir lá para a capital, para às vezes ter a opinião de um médico especialista focal. E aí esse médico vai dizer, não, ó, faz assim, faz assado, doutor, tu tá aí, examina para mim, vê isso, vê essa tá, né? Ah, não, tá tudo bem, não precisa vir aqui para Manaus ou para Chapecó. Faça assim, faça assado, daqui a 3 dias o senhor me liga e vamos fazer um retorno do paciente. Né? Isso é a teleinterconsulta médica, né? Então é outra grande ferramenta para o paciente, né? Para o paciente. Então é muito legal, assim, né? É um ganha-ganha, né, Asdrubal? É um ganha-ganha, porque para o médico ele se sente tranquilo também, porque está pegando a opinião do especialista na frente do paciente, né? E o paciente também vai se sentir seguro. Então é bom para todo mundo. Por isso que eu sempre falo que veio para ficar. Então não adianta você dizer eu sou contra, porque não adianta você ser contra. Você está perdendo
de usar uma ferramenta que vai te ajudar. É só você virar a cabeça e entender que não adianta dar soco em ponta de faca. A tecnologia está aí. Ela não vai substituir, né, a consulta presencial, jamais. Né? E assim, ó, a gente não está vislumbrando ainda o futuro, tá? Porque eu falei que não é possível fazer o exame físico ainda, completamente por telemedicina, mas é ainda, né? Porque várias empresas já estão fazendo aparelhos para fazer a emissão, né, de informações à distância. Bom, já é plenamente possível, né? Porque eletrocardiograma já é feito, né? Exame de imagem já é feito. Aferição da pressão arterial. Hoje, com o aparelho, tem um Wi-Fi no aparelhinho de pressão, ele manda os dados para o computador, vai mandar para o médico à distância. A ausculta cardíaca, né, já tem empresas desenvolvendo um adaptador para o celular, vai encostar no peito do paciente, tu vai conseguir fazer a ausculta cardíaca à distância. Né, ausculta pulmonar, já tem aparelhinho que tem um adaptador para o celular, onde vai fazer a oroscopia, a otoscopia, né, a oftalmoscopia com retino, né, com fundo de olho, tá? Eu não tô falando de coisa que ainda não existe, não. Isso já existe, né? Então a gente tem muito para avançar, né? E já estamos bem até nisso daí. Tem empresas de tecnologia que estão focadas na melhoria desses equipamentos para a transmissão de informações para os médicos à distância, né? Então, imagina, isso a gente está falando de Brasil, né, que tem a Amazônia, né, tudo que tem acesso difícil à saúde, mas isso para o mundo é bom, né? Vamos pensar nos países da África, tem país da África que não tem nem 200 médicos registrados trabalhando num país. Olha como você pode ampliar o acesso, né, de saúde da humanidade, né? Eu sou entusiasta, né? Dá para ver que eu sou entusiasta. Não, mas é isso. A verdade é essa. A tecnologia, a evolução está aí. E a gente tem que aproveitar e saber usar isso, porque é o ganha-ganha, como eu já falei. Todos vão ganhar com isso. E não adianta, e você não deve pensar que vai substituir, porque não vai substituir a consulta médica. Você precisa isso também, porque não é só essa frieza também. Você muitas vezes precisa o paciente confiar no seu médico, entender tudo. Essa empatia ela precisa existir para que um atendimento como um todo ele seja completo. Então eu entendo isso como uma parte da sua consulta, né? E às vezes você não vai precisar se deslocar, né? E às vezes quando precisar o médico vai conversar com o seu paciente e vai atender presencialmente. Quantos retornos a gente faz hoje por telemedicina, né? Principalmente agora com a pandemia, muitos pacientes que eu digo para eles, olha, você está tudo bem, eu vou te dar essa medicação aqui e vamos ver se você não tem nenhuma reação adversa a esse medicamento. E daqui uma semana você vai entrar em contato comigo e nós vamos ver como você está. Você não precisa vir até aqui. Se você não estiver bem, tiver alguma coisa diferente, você vai vir até aqui, eu vou ter que reexaminar e nós vamos ver se precisa de alguma mudança. Caso contrário, a gente fez por telemedicina, evitou um retorno até o consultório e já resolveu o problema do paciente. E também é bom para todos, né? É bom para todos, não tem dúvida. Hoje na minha agenda eu tinha algumas consultas de retorno. E aí, diante dessa situação que a gente está vivendo aqui em Chapecó, né, que temos um decreto municipal restringindo circulação, tudo mais, né, por causa da pandemia, eu propus, né, falei para minha secretária logo no início da tarde, eu falei, ó, liga nesses pacientes que são retorno, identifica se está ok, que a maioria era para mostrar um exame, né, era mais consultas de rotina, né, e aí todos até acharam bom, né, porque eles falaram, poxa, eu não vou ter que me deslocar, não vou ter que me arriscar, né, não vou ficar, né, tendo que esperar. Então, no horário marcado da consulta, eu entrei online com ele, como se ele tivesse aqui no horário dele, né? A consulta era 4 horas. 4 horas eu acessei aqui o aplicativo, entrei lá no aplicativo da Amplimed, ele recebeu o link da sala, né, no celular dele, ele entrou ali e a gente começou a fazer a consulta, né, de retorno. Olha só a facilidade e também o ganho aí para a nossa sociedade, de maneira geral, diminuindo a circulação de pessoas nesse momento que a gente está enfrentando, né?
Exatamente. Não, exatamente. Muito bem colocado. Teve uma pergunta ali, Asdrubal, que eu não sei para qual foi, se foi para você ou para mim. É que a gente juntou as depois, né? Qual seria o perfil da maioria dos pacientes, seus pacientes por telemedicina e qual? Eu não entendi e qual. Mas perguntou qual o perfil dos pacientes. Eu vou falar do meu, tá? Ele complementou ali. E quais sintomas mais apresentam? Ele complementou, bem apareceu. Quais sintomas? Bom, o perfil do meu paciente, por exemplo, vamos pensar assim, ó, o perfil do meu paciente é aquele, a grande maioria varizes, que vai necessitar procedimento. Então, muitas vezes ele liga para a secretária e pergunta, olha, ele não pode fazer o procedimento no mesmo dia, ou ele não pode fazer o ecodoppler já no mesmo dia. O ecodoppler é um exame que tem que ser solicitado pelo médico, não pelo paciente. Isso eu sou muito claro para os pacientes. Quem sabe se tem que fazer o ecodoppler é o médico, é o exame que o médico solicita. Não é assim, eu vou fazer porque eu quero fazer. Então, eu geralmente digo, não, você pode fazer uma teleconsulta, você pode fazer uma consulta online, e aí o doutor vai conversar com você, vai ver o que é o teu caso, e se realmente for necessário, você vem nesse retorno e já aproveita e faz o ecodoppler. Isso acontece. E, eventualmente, o paciente já vem fazer o ecodoppler e também já vai fazer o procedimento, porque daí a gente já organiza toda a agenda para isso, porque uma ideia do que vai ser feito eu já tenho nessa primeira consulta. E outra que aconteceu agora há poucos dias foi um paciente com aneurisma de aorta, que o aneurisma é uma dilatação da aorta, que é a artéria mais importante do nosso corpo, e ele tinha uma dilatação de 5,7. E aí isso é indicação cirúrgica. E o outro colega já tinha indicado cirurgia para ele e ele queria uma opinião minha a respeito disso. Então ele já teve a minha opinião, olhei os exames e tal, e aí disse para ele que, claro, que se caso nós evoluirmos para o procedimento, com certeza ele vai vir até comigo para eu poder examinar ele, até porque se ele tem aneurisma no abdômen, talvez ele tenha aneurisma no joelho, atrás do joelho, na poplite. A gente sabe que 30% dos pacientes também pode ter aneurisma atrás do joelho. Então, eu vou precisar examinar ele, passar o ecodoppler ali para ver se não tem nenhum outro sítio antes de levar ele para o procedimento. Mas ele já teve a minha opinião do aneurisma do abdômen dele, já teve a minha opinião. Então, ele não precisou sair, viajar para vir até aqui para ter a minha opinião. Ele já teve a minha opinião, ele já me acompanhava, ele já confiava em mim. Então, ele queria a minha opinião. Doutor, eu quero a sua opinião. E aí já teve a opinião, então ele vai retornar aí para nós conversar sobre o procedimento e eu poder examinar. Então, viu como facilitou as coisas, né? E se você for ver, é até mais financeiramente mais interessante, né? Porque evitou uma viagem, só vai vir para realmente finalizar, né? Fazer o procedimento, no caso. Então, para nós, eu sempre falo isso, Asdrubal, para nós cirurgiões, isso é muito bom, porque deu a oportunidade de pacientes de fora, que já conhecem você, ter a oportunidade de pegar uma opinião e talvez vir fazer algum procedimento. Um procedimento, verdade. No caso, né, respondendo a mesma pergunta, né, hoje, né, em virtude da situação da pandemia, o meu grosso de atendimento são casos não complicados, né, de síndrome gripal, porque a gente tem que fazer com que essas pessoas que são casos assim, febre, coriza, né, espirro, tosse, né, diarreia, né, porque a síndrome do Covid, né, cursa também com sintomas gastrointestinais, né, mialgia, dor de garganta, né. Então, esses casos, eles que não têm dificuldade respiratória, eles nem devem ir para as unidades de saúde, tá? Porque senão você está fazendo as pessoas com a doença circular. A gente tem que evitar isso. Então, para o sistema de saúde, é importante também que esses casos mais brandos, ou pessoas que só necessitam de um atestado de isolamento social, né, para cumprir a medida de isolamento, para não ficar circulando, né, com sintomas, não ir ao trabalho com sintomas de síndrome gripal, elas não venham também nos serviços de saúde, mas tenham o seu atendimento, né? Então, hoje, eu atendo por um grande plano, né, de saúde do Brasil, né, por questões contratuais, não vou falar o nome, né? Mas, assim, são 200 atendimentos, mais ou menos, que eu faço por mês, né, para esse plano, e isso que eu só faço 16 horas, tá? Por semana ali para eles, não é tanto, né? E eu atendo devagar também, tá? Eu não consigo fazer uma consulta rápida por telemedicina, porque a telemedicina, não é porque a telemedicina, vai ser rapidinho, não. Não, pelo contrário.
é 30, 40 minutos, às vezes, de consulta, porque você tem que esmiuçar muito bem na anamnese, conversar muito com o paciente para chegar às suas conclusões e também eliminar qualquer coisa de risco, né? Então, por exemplo, né, eu estava falando, eu atendo muito esses casos hoje. Isso contribui para o sistema de saúde, porque evita que essas pessoas com casos simples, elas tenham que se deslocar num pronto-socorro e acabem expondo outras pessoas. Agora, a experiência do médico é muito importante na telemedicina, porque um médico que não tem vivência, né, de prática diária, né, do dia a dia mesmo, de consultório, de unidade de saúde, de pronto-socorro, né, ele vai ter mais dificuldade de fazer telemedicina. Então, ter experiência é fundamental na telemedicina. Justamente para você, na anamnese, identificar situações que, opa, isso aqui não dá. Amigo, você está com isso, ó, você tem que ir num pronto-socorro agora, ser avaliado presencialmente, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, né? O médico precisa tocar no paciente. Então, isso não é para telemedicina, eu vou te dar as primeiras orientações e você procure um pronto-socorro, né? Então, por exemplo, telemedicina não é para emergência. Não é para emergência, né? Então, o paciente, né, vamos dar uma coisa hipotética, né? Se cortou, né, em casa, está sangrando, não é para telemedicina. Pode ir para o pronto-socorro, né? Nessa situação de Covid, paciente com dispneia, dificuldade respiratória, né? Não está conseguindo puxar o ar, pronto-socorro, avaliação presencial. Agora, eu entro em contato comigo o paciente que está com coriza, cefaleia, mialgia, e teve contato com outras pessoas que ele sabe que tem Covid, né? E aí ele está bem, não está com dificuldade respiratória, medicação, né, sintomática, e o atestado de isolamento que ele precisa. Evita que esse cidadão vá e circule, né, pegue um ônibus, um metrô, ou o carro dele, ou um aplicativo, e fique na fila lá no pronto-socorro, né? Então isso daí é bom para a sociedade e para o sistema de saúde, né? Então, esse é o perfil, né, que a gente estava falando. E evita a automedicação, né? Então, outro dia eu até atendi um paciente, era até de madrugada, né? Porque a gente atende alguns pacientes, eu durmo tarde, né? Eu durmo 2 horas da manhã. Então, 1h30 da manhã eu estava lá, ativo lá, e fiz um atendimento. Aí o paciente, doutor, eu tô com uma dor na panturrilha, tenho varize. Opa, amigo, não é aqui mais, aqui não vai dar, né? Claro que eu não falo assim, né? Eu falo mais formal, né? Então, olha, o senhor está com uma dor na panturrilha, o senhor tem varize, a chance de você ter um evento de trombose é grande, então o senhor agora mesmo vai para um pronto atendimento, né? Porque não tem como a gente avaliar em telemedicina a sua situação, né? E outra vantagem, se eu não falo com ele, o médico não fala com ele, talvez ele ficasse lá na casa dele, esperando. Exato. Será que vai piorar? Será que vai acontecer? E aí aquilo lá evoluir, né? Exatamente. Né? Então, exatamente. Mais um ganho, evita a automedicação e o paciente tem acesso ao médico e o médico vai falar, você tem que ir agora no pronto-socorro. E ele vai, né? Não espera piorar. Porque ele teve a opinião do médico que entende do assunto, né? E aí ele vai procurar e vai evitar mesmo uma piora, né? Que se for uma trombose, a gente sabe as consequências que pode ter. Legal. Exatamente. Vamos aqui nas perguntas, eu vou fazer algumas perguntas porque estão bem dentro do que você falou, tá? Alguém perguntou qual é o tempo médio de uma consulta, então você já respondeu, isso vai depender muito de cada consulta, mas pelo fato de ser online, não quer dizer que você vai não falar nada e que a consulta vai ser rápida, como você falou mesmo, muito pelo contrário, né? Às vezes a gente precisa coletar mais informações que presencial a gente já teria coletado só pela maneira que o paciente entra no consultório, às vezes você já sabe mais ou menos o que o paciente tem, mas claro que você vai sempre fazer o exame físico e tocar no paciente, porque isso é fundamental. Mas aí na telemedicina você vai marcar o retorno para fazer isso. Mas o tempo médio, então, é o mesmo praticamente que uma consulta presencial, dependendo até mais tempo, né? E os pacientes, a grande maioria ainda tem o retorno depois, né? Que vai fazer a consulta online e vai retornar presencial, né? Muitas vezes pela necessidade de vê-lo, né? E aí sim tomar algumas condutas que seriam diferentes. Outra pergunta, que como você comentou do plano que você atende, que a gente não vai perguntar o plano,
Mas teve uma pergunta e perguntaram: os planos de saúde cobrem teleconsulta? E a gente já está pensando que tem alguns planos que sim, mas conta aí. Então, existem planos que têm um sistema, né, de telemedicina, né, organizado. Esse que eu atendo é um esquema, né, de vários médicos por horário, né, e atende o Brasil todo, principalmente para essa demanda, né, da situação que a gente está vivendo agora, né, dos quadros de síndrome gripais, mas acaba entrando outras consultas de orientação, né, às vezes diarreia, né, pessoa com diarreia, com sinusite, né, e tal. Mas esse é um tipo de pronto atendimento, vamos dizer assim, né, não é emergência, tá, é um pronto atendimento. Aí, esse tipo de atendimento é como se fosse numa unidade de pronto atendimento, né, onde a pessoa vai lá, consulta com o médico e ela não vai fazer um retorno com o médico. Ela depois vai se dirigir ao médico assistencial dela, ambulatorial, né? Então, eu acabo não fazendo retorno nesse tipo de sistema, né? Mas eu atendo meus pacientes particulares, né? No meu consultório. E aí eu dou retorno também, né? Faço a consulta e tenho o retorno. O retorno médico é uma questão de combinar entre o médico e o paciente, né? A gente sabe que tem até também a parte de, vamos dizer assim, das resoluções do Conselho de Medicina, né, sobre o retorno médico, né? Então, tem situações que tem retorno, não tem, mas isso é um acordo entre médico e paciente, né? Vamos, né, deixar aqui, né? Agora, em relação aos planos de saúde, né? Eles cobrem ou não cobrem a telemedicina quando o paciente vai ou faz uma consulta online? Bom, para responder isso, né, a gente tem que ir, né, na legislação, né? E a legislação diz que sim, né, que a teleconsulta médica, a telemedicina, ela deve ser coberta também pelos planos de saúde, tá? A ANS, né, que é a agência que regula os planos de saúde, ela diz que sim, né, que os médicos devem ser reembolsados pelos planos de saúde, né, onde eles são credenciados pelas consultas online, tá? Então, existe essa possibilidade de previsão legal na ANS, na Agência Nacional de Saúde, tá? Então, depois até eu posso deixar nos comentários qual é essa resolução certinha ali da ANS, né? Na verdade, eu até peguei ela aqui, mandei imprimir, mas ela não está me aparecendo aqui. Ah, tá aqui também. Não, é bem assim, quando a gente quer procurar, porque eu não lembro o número da resolução agora, né? Sim. Mas tem uma resolução certinha da ANS que fala sobre isso, né? Então, ela até diz assim, considerando a situação de isolamento imposta pela pandemia, os atendimentos por meios de comunicação à distância passaram a ter utilização mais ampla da saúde suplementar, né, que seria os planos de saúde. Recomenda-se, né, que, né, seja feito, né, a cobertura dessas consultas, tá? Então, a gente precisa, né, ter, né, a remuneração do médico por essas consultas dos pacientes de planos de saúde que ele atenda, né? Exato. Então, eu peguei aqui, a nota técnica, né, número 6/2020, tá? Da ANS, tá? Então, tem uma nota técnica, né, que fala sobre isso, né? Então, ela contextualiza, né, nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, né? Então, ela fala na conclusão, né? Por todo exposto, considerando que os atendimentos realizados por meio de comunicação à distância, né, não se caracterizam como novos procedimentos, mas apenas como uma modalidade de atendimento não presencial. Então, por quê? Alguns planos de saúde queriam glosar, né, não fazer o pagamento dessas consultas. E aí eles falaram porque não tinha código, né? Então a ANS respondeu, não é um novo tipo de procedimento que precisa de um código, né? Ela é uma modalidade de atendimento. O atendimento já existe, é a consulta, né? Então não se faz necessário nem adequar ou atualizar o rol de procedimentos, né? Então ele diz isso daí, né? Então eu acho que aí é uma questão do médico, né? Ele vai atender o paciente e depois ele tem que cobrar do plano de saúde, né? Claro. Né? Então tem essa previsão legal, a nota técnica, né? Eu vou repetir aí para os nossos colegas médicos, né? A nota técnica número 6/2020, né? Da ANS, né? Tá? E eu acho que isso aí, né? A gente está conversando hoje porque ainda está um pouco polêmico, mas isso aí, na medida do andar da carruagem aí, as coisas vão se organizar e normalmente vai ser incluso aí pelo entendimento que isso veio
para somar, né? O que a gente já falou aí. E quando você entende que isso veio para somar, você entende que isso não veio para substituir de maneira alguma e jamais vai substituir, porque até não teria graça, né? Se substituísse um dia, aí poderia botar um robô no nosso lugar, né? E aí eu acho que aí realmente acabaria a medicina. Eu vou te dizer que eu não teria vontade nenhuma, porque se não tiver o toque, se não tiver o contato também, não vai ter graça nenhuma. Mas a gente tem que saber que isso existe, que veio para nos ajudar, né? Então a gente tem que ter essa mente aberta aí e saber usar essa ferramenta aí. Aproveitando, legal. Eu quero mandar eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo que mora na Alemanha, né? O Daniel, está aqui nos prestigiando. E outra pessoa que eu vi aqui, né, de um tempo muito antigo, faz tempo que eu não vejo, é o Gelisvan Tavares, lá de Santa Cruz, Pernambuco, onde eu, durante a universidade, fui fazer um trabalho, né, lá no sertão de Pernambuco. Tenho boas lembranças lá daquela terra. Um abraço para o pessoal de Santa Cruz, a Venerada, Pernambuco. Legal. Tem gente aí do Brasil inteiro, né? Do mundo, aí, como você do mundo. E legal, tem alguns conhecidos aí. Eu vi alguns médicos entraram, doutor Márcio, outros médicos. O doutor Márcio. Doutor Sonagli entrou, mas todas essas pessoas queridas aí que mandaram comentários para nós. A minha filha, Maria Clara, manda sempre, está sempre nas lives. Eu te amo, pai. Ela sempre diz, ela sabe o quanto eu amo você, minha filha. Obrigado por estar aqui sempre. E é isso aí. Isso aí. Eu acho, Asdrubal, que ainda tem muitas perguntas aqui, mas a gente está conversando aí há 52 minutos, né, cara? Sim. Eu sempre digo, tem live toda semana e eu não gosto de me estender muito, porque a gente também trabalhou o dia todo, né? A gente trabalhou o dia todo e a gente sempre se compromete. Eu toda semana, toda quarta-feira ou toda quinta, excepcionalmente eu não estou aqui, mas se não toda quarta-feira ou toda quinta-feira eu estou aqui com um convidado. Às vezes eu venho sozinho falar sobre algum assunto, gosto muito de estar aqui, o pessoal vem e comenta e conversa com a gente. Ó, o doutor Márcio aí, ó, vai ficar gravado. Eu não sei se você... Dá para gravar. Eu vou manter aqui no meu, eu não tenho mantido geralmente, mas eu vou manter essa aí, doutor Márcio, por um período. E com certeza aí, nós vamos combinar outra, porque ficou muita pergunta aqui para você ver. Eu tinha uma listinha aqui, ó. Eu circulei, foram 3 ou 4 perguntas. Então ficaram em torno de umas 15 perguntas a serem respondidas. Então amanhã o pessoal vai vir para cima de mim no Instagram e vai dizer, Alex, tu pede para fazer a pergunta e daí depois não responde, pô. Então, não, mas a gente vai marcar mais para responder. Eu acho que já podemos deixar meio que pré-marcado aí para mais ou menos umas 4 semanas aí. Sim, tem muito assunto. Novamente, e vamos vir para cá falar desse assunto, porque é um assunto que ele abrange os pacientes e também a nossa área médica e a área de toda a saúde, né? Então, até para a gente que está aqui, eu gosto muito, Asdrubal, eu sou um que digo que eu ergo a bandeira e digo que o médico tem que vir para as mídias sociais, ele precisa vir. Por quê? Porque enquanto você não vem e que você fica falando, fazer marketing, não sei o quê, você perde a oportunidade de trazer informação para as pessoas. Então, não entendam o marketing, né? Fazendo como aquela coisa que alguém quer vender alguma coisa. Não, a gente está aqui para trazer o que a gente trabalha, trazer informação e ajudar as pessoas. Se todo mundo levar dessa forma, todo mundo vai ganhar com isso. O paciente vai ganhar com isso. Você vai conseguir mostrar quem você é e vai ajudar muitas pessoas. Então, eu sou um dos que ergo a bandeira e estou aqui toda semana e sou muito entusiasmado com isso, porque que nem você, né? Que nem você falou aí, por isso que a gente conseguiu bater um papo gostoso em tanto tempo. Legal. Eu vou só contar uma coisa de experiência também de telemedicina. Eu tenho alguns pacientes do exterior, né? Mas o que acontece? São brasileiros que moram no exterior. Eles até têm acesso ao sistema de saúde, né? Na Alemanha, eu já atendi alguns pacientes, né? E eles têm dúvida, porque é diferente falar com um médico brasileiro. Assim como um alemão talvez prefira falar com um médico alemão, né?
Então, por exemplo, você que é cirurgião vascular, o paciente está lá na Alemanha e aí ele recebe a notícia que ele tem que fazer uma cirurgia vascular. Aí ele fala, mas eu não entendi direito, apesar de eu falar alemão, entender, eu acho que eu quero a opinião do médico, segunda opinião. E aí ele pode falar contigo, você vai dar opinião e tudo. Né? Não vai ter como examinar, não vai ter como operar ele, mas só que você pode tranquilizar ele para um procedimento, né? Então, assim, é muito legal, sabe? Você pode ampliar esse negócio da telemedicina para teleorientação, né? Tem várias coisas que você pode fazer, né? E dar acesso, né, às pessoas. E é isso aí. Esse é programa, tá? Já tive paciente que ligou de fora e esse é programa, inclusive, para vir operar aqui com a gente. Sim, tá? Às vezes vem operar mesmo. Então, acontece deles pegarem a opinião e eles se programarem, virem até aqui, né? E aí já vim pronto para fazer o procedimento. Não é comum isso ainda, se Deus quiser, isso vai ser bastante comum, mas já aconteceu, tá? Então, isso é uma coisa importante, que vai cada vez mais melhorar para todos, né? Isso aí. Mas olha, muito legal. Foi show de bola aí a nossa conversa aí, né? E de ver as pessoas aqui conhecidas, amigos, né? É uma oportunidade. Que já foram atendidos por você, muitos pacientes meus, muitos amigos que estão aí. Eu acho que era isso, né, Asdrubal? Algum comentário final aí que você queira fazer? Cara, não só agradecer a nossa amizade, parceria. O Alex é um cara muito legal, porque quando ele chegou aqui em Chapecó, isso eu não esqueço, já falei para você, estava aqui no meu consultório e você veio aqui, oi Asdrubal, eu sou Alex, sou cirurgião vascular, vim aqui me apresentar, sabe? É isso que a gente precisa dos médicos, sabe, né? De companheirismo, né, de amizade, né, porque a nossa parceria, na verdade não é uma parceria nossa, né, é uma parceria pro paciente, porque eu conheço o trabalho do Alex, e aí eu sei do Alex, ele é legal, ele atende bem as pessoas, ele tem atenção, eu vou indicar o Alex e eu sei que o paciente será bem atendido. Então nós médicos a gente tem que se conhecer e se ajudar e ser mais, vamos dizer assim, amigos, né, porque nossa amizade, ela reflete no bem para a sociedade, né? Entende? Eu vejo assim, sabe? Eu tenho essa visão romântica da medicina. Olha só, eu deixei na tela aí, ó. Olha aí o comentário aí que estão fazendo aí para você, ó. Sim. Asdrubal tratou por telemedicina minha família com Covid, todos se curaram. E ao viajar para o exterior, o doutor também será a minha opção. Sucesso a todos. Então, isso é gratificante. Obrigado. Muito obrigado. Não tem preço, né? Isso realmente não tem preço, né? Que bom, né? É o nosso objetivo, né? Fazer bem para as pessoas, né? E sempre, né, levar o bem, né? Claro que a medicina é uma profissão complexa, né? A gente tem situações que fogem ao controle, né? A nossa vontade, né? E a gente tem que também entender isso, mas a gente está sempre querendo melhorar o paciente, melhorar o mundo à nossa volta. Por isso que a gente fez medicina, né? Eu penso assim. Eu também sempre converso sobre isso. Infelizmente, a gente não consegue fazer milagres, né? A gente gostaria de poder fazer, mas a gente também é humano e a gente tem as nossas limitações também, né, Asdrubal? Mas uma boa conversa, conversando com o paciente, explicando tudo o que pode, o que não pode, a gente chega a uma conduta correta, né? E é isso que é o importante. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Alex. Obrigado a todos que participaram de todo o Brasil e do mundo, né, Asdrubal? Tinha um paciente teu lá da Holanda, eu acho que era, né? É um amigo meu também, né? Legal. De Berlim. Muito obrigado a todos aí, pessoal. Fiquem todos com Deus aí, se cuidem. E até a próxima semana, que a gente vai estar em outra live aqui. Grande abraço e no mês que vem vamos fazer outras, Asdrubal. Já nós. Combinado. Deixa aí. Abração, boa noite a todos. Ótima semana.